Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 7. Besiata Dishmaya Kama Ma'alot Tovot. Como é grande a pessoa, aquele que observa no próximo qualidades e não presta atenção nos defeitos. Ma'alat Haverenu Velo Chesronam. Rabotai, é impressionante, nós estamos dando shiur sobre isso. Quantas coisas nós podemos colocar dentro dessa frase do Rav HaKadosh Noam Elimelech quando falou isso? Ribono Shel Olam, como pode ter sido sintetizar em uma frase, como é grande isso aí, numa frase. Lirot Ma'alot Haverenu e não Chesronam, e não os defeitos. Mas vocês sabem que isso depende de cada um de nós. Talui Banu. Depende de mim, me educar. E sobre isso vou dar uma introdução. Kal Kadosh, Bemet, outra vez, se não fosse pela preparação do shiur, acho que nunca ia prestar atenção. Nós lemos, estudamos, mais que lemos o que estudamos, porque Avot. Perek Bet Mishnah Tet. Rabbi Yochanan ben Zakkai, para os seus alunos, falou: Tzeur, saiam, estudem, vejam, reflitam. Qual é o caminho correto em que se apegue a pessoa? Tem essa conduta. Cada Chacham Gadol falou o que ele entendeu, refletiu, estudou. Rabbi Eliezer falou Ain Tová. Rabbi Eliezer falou um bom óleo. Falou Rabbi Yochanan o contrário, a Mishnah continua, falou o contrário. Saiam e vejam qual é o caminho negativo que a pessoa deve se afastar e não viver dessa forma. O Rabbi Eliezer falou o contrário. Outra vez, eu falei Rabbi Elazar ou Rabbi Eliezer? Bom, Rabbi Eliezer falou Ain Tová. Agora Rabbi Yochanan falou, saiam e vejam o caminho negativo para não viver assim. Rabbi Eliezer falou o contrário, Ain Ra'a, um mau óleo. Fala aqui o Rav Ochila, ele não traz o nome de quem. Madu amar Rabbi Eliezer, Ain Tová. Por que quando falou, saiam e vejam um caminho positivo, se apegar e viver, ele falou um bom olhar, um bom óleo? E ele não falou, Ribono Shel Olam, nós estamos falando shiurim sobre isso ultimamente, podia falar, Ain sheroet hatov shebazulat, é um óleo que saiba olhar, certo? O bom do próximo. Por que você coloca óleo bom e óleo ruim? Fala o que nós estamos estudando. Ain sheroet hatov shebazulat. Um olhar, um óleo que saiba olhar o positivo do próximo. Deduz aqui o Rav uma coisa linda. Se o Rav se apegou a Ain Tová ou Ain Ra, um bom óleo, um mau óleo, significa, o problema qual é? É o óleo da pessoa, é o ser da pessoa. Se o ser é bom, o resto é bom. Se o ser não é bom, sai consequências negativas. Ele fala assim, Kasher Ain Atzma Tová, o que é Ain Tová? Ha'adam Atzmo, Adam Tov. A essência tua é boa. O que vai sair de uma essência boa de uma pessoa? Coisas boas. Roe Tov. Automaticamente vai olhar o quê? O bom do próximo. Agora, além no contrário, se a essência não é boa, vai sair o quê? Coisa não boa. Então, sem dúvida, estão vendo aqui que o que tem que trabalhar? Qual é o nosso trabalho aqui? É trabalhar nossas midot, sem dúvida nenhuma. Nossas características para ter uma essência boa. E automaticamente, quer dizer, vai depender de mim se eu vou colocar óculos com lentes escuras, o que eu vou enxergar? Tudo escuro. Ou lentes claras, transparentes, vai olhar coisa clara. Então isso em relação às tuas características, tem que trabalhar, depende de você. Então por isso que o Rav falou, saia lá fora, escolha uma característica boa de viver. Então o Rabbi Eliezer falou, Ain Tová,
Não só dá um bom olho, a essência tua tem que ser boa para você enxergar o quê? O bom. Senão, lo além no contrário. E באמת, o Rabbi Zion Alav Shalom, Zechat Libracha, Rosh Yeshiva Porat Yosef, ele trazia um exemplo. Pelo que eu estou lembrado, ele trazia isso quando às vezes tinha problema de Shalom Bait, mas isso dá para usar isso geral. Numa casa de Yehudi, lá em Eretz Israel, tem um costume, tem a cristaleira, onde põe toda copo de kiddush, Hanukkah, tudo de prata. O que ganhou, não ganhou, está lá. E é linda, é bonita, espelhada, você vê, bonita, prateleira de vidro, leo de amar, é um lugar, tem luz, é lindo. E por outro lado, a pessoa tem na própria casa, tem na área de serviço, a lata de lixo. Certo? Fala o Rav, Yesh Adam abochel la'amod leyad havitrine. A pessoa pode escolher e ficar do lado da cristaleira, refletir, olhar que lindas a prataria que ele tem, Hanukkah, copo de kiddush, tudo que... Veyesh Adam, e tem pessoa que pode escolher ficar do lado do lixo, lata de lixo em casa, e ver o lixo, o cheiro do lixo, e é um lugar não agradável. Então, você que escolhe, ou você fica do lado da cristaleira, um lugar agradável, ou você fica um lugar não agradável. Fala, Kach Adam yesh lo ma'alot vechesronot. Toda pessoa tem qualidades positivas e defeitos. Yesh abochel litbonem ma'alot ha'isha ha'ba'al, ele fala. Agora você que escolhe, você refletir sobre as qualidades da sua esposa ou do seu marido, no caso de Shalom Bait, ou o próximo, velismoach batov, você vai se concentrar, se você vai pegar as qualidades positivas, se concentra e vai ficar agradável, batov, no bom, Hashem nafal bechelko, e você vai agradecer que Baruch Hashem, Zahita, teve o mérito e caiu uma pessoa boa. Só que tem aqueles que podem escolher ficar do lado do quê? Dos defeitos do próximo. E aí ele vai o quê? Reclamar e chorar. O leargish salva sempre vai sofrer. Kama chacham arishon, como é esperto o primeiro de tentar, de observar as qualidades positivas e ficar feliz. Vekama misken asheni, e como é um coitado o segundo. Então, quando alguém vinha falar de um problema em relação ao próximo, o Rabbi Zion jogava esse exemplo. Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos. Não, isso aqui não me isenta de eu melhorar meus defeitos. Ninguém está falando aqui que não existem e que não tem que melhorar. Tem que melhorar. Mas você o que observar, outra vez, e ficar feliz. Entre parênteses, tristemente, quando vem, que já veio uma pessoa e me falou, mas ela é só lixo. Hashem Ishmor. Dá vontade de sentar e chorar. Ou ele é só lixo. Hashem Ishmor. Hashem Ishmor. Fecha parênteses. Vadai que é terrível. Quem quer ouvir um pouquinho mais sobre isso, que ouçam os shiurim de Shalom Bait e estudem o livro, como chama? Adead. Vamos lá. Voltando, Então, se o Moré está lembrado, eu não lembro, a gente falou aqui no Shiur 6, que tem um livro chamado Ma'alat Haverenu. Não Ma'alat Haverenu, Marchelev. O livro chama Marchelev. E ele diz que depois do momento que você trabalha essa Ain Tová e você coloca Rahmanut, Chesed, Balev Shelcha, Yocheach Tochiach, é uma forma externa de repreensão, que se você vai equilibrar, Bevakashá. Quer dizer, se você vai saber balancear o Chesed, a bondade do teu coração, e Yocheach Tochiach, repreensão, parte externa, Bevakashá. Por isso que tem leis de repreensão. Mas antes de qualquer repreensão, você tem que estar munido, como chama?
com Ain Tová e com Ladun Lekav Zechut. Aí você pode mandar bala, depois protegido e depois você pode repreender. Tá? Vamos lá. Então nós estamos vendo aqui que está na minha escolha. Eu vou falar um pouquinho mais. Quer dizer, ele usou a palavra Chacham, o primeiro, se ele observar as qualidades, e Misken, coitado, o segundo, se só olhar os defeitos. Eu vou um pouquinho mais forte, se me permitem. Ou ele faz o paraíso da vida, ou ele vive onde? No inferno. E eu vou lhes trazer que eu tenho de me apoiar. E eu falo isso, mas aqui, Baruch Hashem, encontrei, Boreolam iluminou. Mishnah Avot He Yutet. Melamed, fala a Mishnah, sobre o que fala lá? A diferença de alunos de Avraham Avinu ou Bilam Arashá. A Mishnah traz, se você tem três coisas, trabalha para ter essas boas três coisas, você vai ser denominado aluno de Avraham Avinu. Quais são essas três coisas? São Ain Tová, você tem um bom olho, Beruach Nemuchá, você é uma pessoa humilde, Benefesh Shefelá, eu já estou explicando o que significa, é mais pelo aspecto de ser sameach, se satisfazer com pouco, com o que tem. Agora, se você tem outras três qualidades negativas, você pode ser aluno de Bilam Arashá. Quais são? Um mau olhar, orgulhoso, Benefesh Shefelá, desculpa, eu li errado, Benefesh Rechavá. Não se satisfaz com pouco, quer mais, quer muito. Quer mais. Só que não para por aí. Pergunta a Mishnah, Mamshich Hatane me pergunta, Ma ben Talmidah shel Avraham Avinu e Talmidah shel Bilam Arashá. Qual a diferença dos alunos de Avraham Avinu com os alunos de Bilam Arashá? Responde a Mishnah, alunos de Avraham Avinu, eles ochlim ba'olam hazeh, venochalim ba'olam haba. Eles vivem nesse mundo e herdam o mundo vindouro. E alunos de Bilam Arashá, Yorshim Gehinnom, Biordim Lever Shachat. Direto eles herdam o quê? Inferno. E descem lá embaixo. Boa, Aquila. Pergunta aqui, o Rav Atov. Ele não consegue entender a princípio a segunda parte, obviamente são comentaristas. A segunda parte da Mishnah. Você acabou de falar, quem tem essas três coisas é aluno de Avraham Avinu. Quem tem essas três coisas, aluno de Bilam Arashá. Coisas positivas, coisas negativas. Então, o que você pergunta qual a diferença dos dois alunos? O Tzadik, o Arashá, vai que um tem Olam Haba, outro não tem. Outro tem inferno. O que você está perguntando? A Mishnah, qual a diferença entre alunos de Avraham Avinu e alunos de Bilam Arashá? Já é Tzadik e Reshaim. É óbvio, não é assim? Entendeu a pergunta? Então, Magid Miduvna traz um exemplo para nós entendermos o que a Mishnah quis nos dizer. O exemplo é o seguinte: chega o Yehudi depois de 120 anos lá em cima, a princípio, chega lá, ele olha à direita e à esquerda e ele não sabe para onde ir. Aí atrás, alguém bate nas costas dele. Ele olha para trás, é um anjo, sorrindo. Pergunta o anjo para ele: Senhor, você quer ir para onde? Para o paraíso ou para o inferno? Aí o homem responde: Behemet, eu não sei o que escolher, porque eu não visitei nenhum dos dois para saber onde eu quero ir. Então o Malach, o anjo falou: Behemet, você tem razão, eu vou pegar você para fazer um um passeio. Vamos começar pelo inferno. Então diz aqui o Magid Miduvna que esse homem, ele tinha certeza que ele vai encontrar o quê?
Mas vai, vamos ser verdadeiros, entre nós. Fogueira. E se é um campo abandonado, é terra seca, desastre, né? Lixo, todo tipo de lixo, né? Cheiro. Mas não. Pela surpresa, ele entra num campo verde, flores, lagos, águas transparentes, macho, cheiro gostoso de flores. Ele pensava, eu estou no inferno mesmo? E eu falou, sim, lugar limpo. Aí ele vê um salão de festas. Ele vê um salão de festas com garçom trazendo pratos e aperitivos. E aí o cara está, Ribono Shel Olam, ele olha e bem, está escrito inferno. Bom, ele continua lá o passeio, só que aí ele vê ao redor, lá no salão de festa, ao redor da mesa, sentadas pessoas que chamou a atenção dele, magras, chupadas, de mau humor, tristes, sabe, encucadas, depressivas, do pior. Aí não consegue entender. Tem lá os melhores pratos, o melhor salão, tudo bonito, né? E o cara com esse aspecto. Aí ele chegou e perguntou: Madu atem lo ochlim? Por que vocês não comem? Olha o prato, em cima é frango, tudo gostoso, bom, do melhor. Aí ele falou o seguinte: você não está vendo o tamanho dos garfos e da faca, que são de 2 metros? E não dá para colocar e comer? Aí o homem falou: eu já conheço essa história, dá para resolver, é simples, sabe como? Cada um dá para o próximo. Aí um desses que estava sentado na mesa falou: você acha que eu vou dar de comer para esse que está na minha frente? Você sabe quem ele é? Eu prefiro passar fome leolam e não dar de comer para quem está aí. Fala o Magid Miduvna. Tristemente isso não acontece só no inferno. A pessoa traz o inferno para o mundo que ele vive aqui. Se ele se comporta dessa forma, sofredor, masoquista, reclamão, certo? E ele olha o próximo, Hashem Ishmor, só tem inveja dele. Ele, ao contrário, não fica contente e não olha as partes positivas do próximo. Que simcha ele vai ter nesse mundo? Sempre ele vai estar o que aqui? Incomodado. Ele vai viver aqui o que? O inferno. Então fala o Magid Miduvna, o que nós perguntamos? O que a Mishnah veio perguntar? Qual a diferença dos alunos de Avraham Avinu e de Bilam? Fala o Magid Miduvna, a pergunta não foi qual a diferença no mundo vindouro, é lógico. A diferença, quer dizer, no mundo vindouro são tzadikim e reshaim. Um vai ter Olam Haba e outros não vão ter Olam Haba. A pergunta que a Mishnah fala, qual a diferença dos alunos de Avraham Avinu e de Bilam Arashá? Ba'olam hazeh, nesse mundo. E qual foi a resposta? Os alunos de Avraham Avinu vão ter nesse mundo o quê? Olam Haba. Vão viver nesse mundo feliz. Sameach. Uma vida positiva. E os alunos de Bilam Arashá vão ter nesse mundo o inferno. Vida triste, amarga. Quem escolhe isso aqui? Eu. Você quer ser aluno de Avraham Avinu? Ain Tová, bons olhos, humilde e satisfaz com o que tem. Quer ser Bilam? O contrário. Sendo assim, uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado, mitzvot ben adam lechavero, entre o próximo, é a mitzvah de Lashon Hara. É a mitzvah de tomar cuidado e não fofocar e falar mal do próximo. Kal Kadosh. Vamos usar algumas patentes que vão nos ajudar aqui. Se nós temos que trabalhar nossas características, não só características, temos que
enriquecer nossos conceitos, porque enriquecendo os conceitos te ajuda a você a melhorar e a fé. Então vamos lá. Primeiro, somos todos filhos de Hashem. Um pai gosta que falem bem do filho? Fica feliz? Fica feliz. Agora, se falam mal do filho, como fica o pai? Fica triste, fica amargo. Certo? Fica triste, fica amargo. Ele adoraria que falem, enxerguem bem o meu filho. Ele não gosta que enxerguem o quê? Mal meu filho. Boreolam é exatamente igual. Se ele ouve que eu estou falando bem do próximo, estou enxergando bem o próximo, Hashem fica contente. Se o contrário, Hashem fica triste. Qual é a nossa obrigação? Dar Nachat Ruach, satisfação para Hashem. Então, observa o positivo. Fala bem do próximo. Um patente. Segundo patente. Uma vez chegou um bahur na Yeshivat Salavot para Rabbi Isaac Sher Zatzal. Rav, eu tenho um problema. Eu tenho uma vontade que eu não consigo me segurar de falar Lashon Hara. E ainda mais quando eu trago a novidade, uau, tem uma roda. Eu sou o centro. Quer dizer, o holofote está na minha direção. E eu não consigo entender, Rav. Eu sinto uma doçura, uma vontade. É lindo, é top. Se alguém chega um talmido, um aluno para você, você vai falar para ele. Olha o Rav Isaac Sher, olha o Rav Isaac Sher. Olha que tojaja, olha, você perguntou, olha a repreensão. O que vamos dar nesse aluno? Papá? Não, né? Olha o tzadik aqui, como olha que temos que aprender aqui. Falou lá para ele, primeiro, não falou para ele, você está expulso da yeshiva, não falou isso. Falou Rosh Yeshiva para ele, você sabe que teu pai estava aqui faz 2 semanas atrás. Gostei muito dele, sabia? Achei ele uma pessoa mente. Que pessoa. E o aluno fala, meu pai estava aqui faz 2 semanas, sim, ele estava aqui, e a fé. Agora me fala, perguntou para o aluno o seguinte, Alama Shelcha Tam Medaber Lashon Hara? Já que eu vi e gostei, sobre teu pai você fala Lashon Hara, você fala mal do teu pai? Falou o aluno, o filho, não. Para o meu pai não vou falar Lashon Hara, nunca falei. Você tem teste? Você passa por um teste em falar sim ou não Lashon Hara do teu pai? Quer dizer, você precisa lutar contra o Yetzer Hara? Aí falou, não. Para o meu pai, Bichlal não é teste. Eu não vou passar um teste e falar Lashon Hara. Bichlal Zelo Nisayon, não é teste. Do meu pai não falo e pronto, não tem me empurrar para falar. Perguntou o Rama, por que você não fala Lashon Hara do teu pai? Ele não tem defeitos? Aí o aluno falou, não existe pessoas no mundo que não tenham defeitos. Meu pai, lógico que tem. Só que, outra vez, eu não tenho vontade de falar Lashon Hara do meu pai. E, pelo contrário, se eu ouço que estão falando Lashon Hara do meu pai, como eu fico? Fico triste. Fico nervoso com essa pessoa, já olho torto para ela. Certo? Então perguntou o Rosh Yeshiva, qual a diferença do teu pai em relação às outras pessoas que você tem vontade e teu pai não? Falou, Rabbeinu, tem uma diferença grande. Em relação ao meu pai, eu não quero falar, porque eu amo ele, eu gosto dele, é meu pai. Então falou, Rav Isaac Sher, você já está respondendo. Você me perguntou, me dá um conselho de parar de falar Lashon Hara. Você está dando ele próprio, qual? Para você ter força e não ter vontade de controlar teu Yetzer Hara e falar Lashon Hara? Ama o próximo. Começa a amar o próximo. E aí, Bezrat Hashem, quando você vai parar de amar vai gostar do próximo, melhorar, pega os caminhos que te fazem você amar o próximo, certo? E Bezrat Hashem, o próximo também tem defeitos, mas a gente está falando agora que é para enxergar o quê? As malat chaverenu, as qualidades do próximo.
Ladun lekav zechut, para o bem, certo? Então, se você vai entender que ele é teu irmão, você vai amar ele, então você vai evitar de quê? De falar Lashon Hara. Quer dizer, quando tem amor, não tem Lashon Hara. Certo? Já foi. Abrindo esse ponto, tem aqui, o Rav traz uma etzá, um conselho, continua além desses dois que nós falamos, é como eu evitar de falar Lashon Hara. Um avrech chegou para o seu Rav e também teve uma pergunta parecida. Falou, eu estou um pouco frustrado. Por quê? Porque eu estudei o livro do Hafetz Haim sobre Shmirat HaLashon, não uma, muitas vezes. Eu sei ele de cor, de frente, de trás para frente, de frente, de trás, tudo. Me pergunta uma palavra, uma frase, eu continuo. A página eu sei, o parágrafo eu sei. Só que tem um problema. Eu sei a gravidade do problema da Lashon Hara, eu sei. Te trago todos os problemas, as gravidades, todos os guinhos, tudo. Só que eu não consigo parar de falar Lashon Hara. Você sabe o que o Rav falou para ele? Rabotai, o shiur é esse hoje. Saiba de um conceito importante. Todo o tempo que você enxerga o próximo de uma forma negativa, tá? Não tem como você se salvar do Lashon Hara. Por quê? Tudo bem, eu estudei Lashon Hara, as alachot, eu sei elas na ponta da minha língua. Eu quero falar uma coisa errada, o que eu faço? Eu guardo isso na minha barriga. Só que o Rav diz que isso tem limite, quanto tempo eu posso, tem zman, quanto tempo eu posso segurar isso na minha barriga. Porque a pressão ela é muito grande, não tem como. Vai chegar uma hora que vai explodir. E aí vou falar tudo. Yom Yomai. Por quê? Porque eu enxergo ele de uma forma negativa. Mas diz o Rav, se eu mudar, como isso eu consigo mudar, já falamos até agora, e observar ele, certo? De uma forma o quê? Positiva. E eu vou olhar ele positivamente, olhar as qualidades positivas, aí você tem chance de quê? De parar de falar Lashon Hara, porque o que você guardar, tchau, vai, tchau. Hafetz Haim, que vê a história dele, viveu mais de 90 anos, e ele não era mudo, ele falava um monte, certo? Ele ia nas aldeias para aproximar as pessoas. Ribono Shel Olam, como ele se cuidava do Lashon Hara? Porque ele observava o quê? Be'ayin tová. Ele observava o bom, então não tinha esse Yetzer Hara de falar Lashon Hara. Aí dá para entender o que fala a Gemara em Avodah Zarah. A Gemara em Avodah Zarah fala, Avodah Zarah Yutet Amud Bet, Rabbi Alexander, ele estava andando no Shuk, na feira, e perguntou, quem quer vida? Mai bae chaye, miratze chaim. Aí as pessoas se aproximaram, nos dá vida. Você está dizendo quem quer vida? Nós queremos vida, nos dá vida. Aí ele falou o pasuk de David HaMelech, aquele que é um homem que quer vida, saiba olhar o bom, cuide, certo? Da sua boca de falar mal, dos seus lábios de falar em enganação. Pergunta aos comentaristas sobre essa Gemara, quando ele chegou e falou quem quer vida, ele trouxe o pasuk de Teilim, de Salmos, o que ele inovou, certo? Está escrito aqui, quem quer vida, certo? Que lirotov, e cuide Lashon Hara. Falou, não, aqui ele trouxe aqui, quem traz isso, Rabi Moshe Shalporvaski. Todos conheciam o pasuk de David HaMelech, mas o que ele inovou aqui foi o seguinte, você quer ter sucesso e se cuidar do Lashon Hara? É isso que ele perguntou. Vocês sabem que Lashon Hara é muito bom se cuidar. Mas às vezes pode acontecer deslizar. Mas nós queremos o quê? Um patente para se cuidar e não deslizar.
Então veio o Rabbi Alexander Agamera fala, não começa Netzol Leshon Hamerá, guarda a sua linguagem para você ter vida longa. Começa de um pasuk de um versículo anterior, o que é? Lirotov. Veisvilaem, atem rotzim lekaim Netzol Leshon Hamerá, vocês querem saber o patente como cuidar a boca e não falar mal? Tedu lachem שזה לא מתחיל משם, אלא מתחיל לראות. Começa de ver o bem. Esse é o patente. Quer dizer, se alguém, ou você mesmo perguntar como eu faço para parar de falar Lashon Hara, então temos que melhorar a nossa visão em relação ao próximo. Rabotai, mais um passo. Uma pessoa que tem uma visão, como eu falei no Shiurim no começo, tem dois tipos de pessoas, que elas observam tudo branco e outras observam tudo escuro. E isso a gente pode ver num copo pela metade. Ou está metade cheio ou está metade vazio. Eu, outra vez pergunto, porque é muito importante entender isso. Os dois têm razão? A princípio, sim. A minha escolha qual é? Ou olhar a metade cheia, ou olhar a metade vazia. Tristemente, muitas pessoas de serem pessimistas e olharem a metade vazia é porque eles argumentam, eu não vou ser, como chamar, falso, cínico, bem tem o que? Metade vazia. Estou sendo realista. Tá bom, mas nós estamos estudando, dizendo para essa pessoa o quê? Ninguém está dizendo que você não tem razão. Mas nós estamos falando que o caminho da Torá qual é? De você observar o quê? O cheiro. Não se fazer de bobo. Como a gente falou, aquele Raham sabia que tinha cheiro ruim, o animal que estava morto. Mas ele ensinou a olhar o quê? Os dentes brancos. Correto ou não? Ok. Os Meragelim, certo? Os espiões. Me acompanha que é uma coisa linda aqui. Os Meragelim aqui. Os espiões. Vamos ler para Shashelach Lecha. Não é verdade? Israel estava no deserto, ia entrar em Israel, mandaram espiões. Tristemente, como terminou a história dos espiões? Eles ficaram lá quanto tempo? 40 dias. Voltaram para Moshe Rabbeinu. Os 10 espiões falaram o quê? Mal da terra, Lashon Hara da terra. Qual foi o castigo? Que a Israel ia ficar 40 anos fora no deserto, dando volta no deserto. Qual foi o cálculo? Falem vocês. Vocês ficaram 40 dias. Yom Leshana, Yom Leshana. Um dia por ano. Como vocês falam? Gewalt. Certo? Terrível. Kal Kadosh, uma pergunta aqui que é chocante. Mamãe chocante. A Israel perdeu muito, perdeu, lógico, ficou 40 anos. Se entrasse direto, Moshe Rabbeinu ia entrar, Bet HaMikdash, Mashiach, nem se fala, né? Mas a Israel ficou 40 anos no deserto. Agora, não dá para entender porque Hashem escolheu a princípio na Torá, não é que a gente entende tudo, mas aqui os comentaristas dizem, qual é a ligação? Vocês ficaram 40 dias, um dia um ano, ficaram 40 anos. Quanto tempo eles falaram na Shonará quando eles voltaram? Quanto tempo foi? Foi o que falaram, olha lá quantos psukim, demorou 5 minutos. Lashon Hara, eles falaram Lashon Hara 5, 10 minutos, meia hora. Eles não falaram Lashon Hara o quê? 40 dias. Ou 40 anos, você fala que vocês queiram. Não falaram Lashon Hara tudo isso. Não falaram 40 dias. Então, Makore aqui, em que Madu Anshuotam Araim Yom, Yom Leshana, Yom Leshana. Se o problema qual foi o Lashon Hara, pega o tempo, econometra o tempo que falaram e sei lá. Por que 40 anos por dia? Morai verabotai, falou Rav aqui, Shorsho Shelacheta, raiz do pecado e Lashon Hara, é a visão negativa, a visão lavdavka, vez que eu vejo, isso é o que eu ouço também, né? E tem uma impressão negativa. Então a visão negativa,
Quando uma pessoa viu uma coisa negativa, qual é a consequência? Lashon Hara, falar mal. Então o castigo lo aleno não foi pela consequência sozinha, foi pelo que causou o Lashon Hara. O Lashon Hara foi 10 minutos, mas o que causou a visão de quanto tempo? 40 dias. Bonito ou não bonito isso aqui? Bomba, né? Já tem um Divrei Torá daqui a pouco. Você está entendendo o que está escrito aqui? 40 dias de visão negativa. Isso foi o castigo que te levou o que é Lashon Hara. E qual foi a visão negativa? Conhecida por nós, uma delas. Por que visão negativa? Porque Borei Olam, certo, para as pessoas da terra não perceberem que tinha espiões, toda hora tinha enterros entre eles. Certo? Então Hashem fez isso como bondade para eles não perceberem que tinham espiões. E o que eles olharam negativo? De uma forma o que? Olhando... Eretz Ochelet Yosheveh, é uma terra que come seus habitantes. Ribono shel olam. Hashem te fez um chesed. E o que é mais chocante de toda essa história, que o Rashi, antes deles irem, está escrito Ve'ayu tzadikim, tzadikim hem, kesherim. Ai, ai, ai. Tudo bem, mas aí vamos desviar aqui. Aqui eu estou falando aqui, o Lashon Hara foi pela visão negativa. Ou seja, Lashon Hara é uma demonstração de palavra, como foi a visão, tá bom? E a fé. A expressão. Agora uma coisa também importante. Uma visão positiva cria energia positiva. Uma pessoa, quando ela é positiva, ela tende a ganhar, primeiro, ela mesma, ela está, Baruch Hashem, alegre, está, como chamar? Para cima, está para cima. E também, não só na parte personal, como chamar, da personalidade da pessoa, e sim da forma também espiritual. Mamash, tanto física como espiritual. E eu continuo. Uma visão positiva, pessoa positiva, as pessoas querem se apegar a ela também. Tem mais amigos. Eu vejo ele sentado, eu dou esse exemplo, eu vejo ele sentado numa festa, eu quero sentar do lado dele numa festa, ou numa rupá. É legal, é agradável sentar do lado dele. Me passa o que? Energia positiva. Quer dizer, não é só ele que é positivo, ele consegue transmitir o que? Energia positiva. Não só o Lim Tzochen, é mitzvah, as pessoas gostam dele. Eu estou falando agora fato. Pessoa positiva contagia o ambiente, se contagia ele a ser melhor e contagia ao redor. A família, os amigos. Ai, 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 uma pessoa ao contrário. Real, não só foge, ele próprio se dá. É o Geinom. É o quê? Energia negativa. Ele se acaba, se destrói, uma bomba, certo? Tudo dá errado. Atrai o que? Coisas negativas. Bemet lo aleno. Conheço uma pessoa que, mamash, terrível. Para ele falou. Tudo dá errado. Mas também eu já falei para ela, para de falar assim. Tudo. Shem Yishmor. Mas se parasse nela, Beseder, também não é triste, né? Mas também contagia o resto. Uma vez reclama, tudo está errado. Uma vez, tristemente, uma pessoa que não era assim, começou a ser assim. E não sei se pode fazer isso, mas eu falei para ele, você está sendo amigo daquela pessoa? Falou, sim, estou andando com ela, então, o que você quer também? Toma cuidado, falei. Toma contagia.
Ele falou, você acha que o Rav tem razão? Ele falou, é assim. Toma muito cuidado. Então isso é uma pessoa própria. Em relação ao próximo, outra vez, ninguém quer sentar do lado dele numa festa, numa mesa. Deixa ele ficar longe. Pachut. Agora, o problema, o Rav traz aqui uma coisa interessante, que ele também, além de ele contagiar energia positiva, ou além do contrário, então ele passa bênção ao próximo. Ele faz coisa boa com o próximo. Se ele passa uma luz positiva, o Be'etzem mevarech oto. E ele influencia ele, bênção, shefa, mitzvah. Então nós estamos vendo que existem os dois lados. Uma coisa bonita que eu traz aqui é, também vamos ler isso mais para frente, em Sefer Devarim Chav Gimel Vav, a Torá diz, antes de ler, vocês lembram que Bilam Arashá, ele queria amaldiçoar o povo. Ele queria amaldiçoar. Balak chamou Bilam, queria amaldiçoar. O que Hashem fez do Chesed, como Hashem gosta de Am Israel? Transformou, converteu as maldições de Bilam em Berachot. Não que converteu, Hashem, na hora de Bilam falar, falou o que? Só bênção. Não deixou nem falar maldição. Interessante que em Sefer Devarim, Chav Gimel Vav, Moshe, na Torá está escrito, para Am Israel, Vayafoch Hashem Elokecha, Lecha et hakelalá livracha, que aevecha Hashem Elokecha. Transformou Hashem, teu Deus, as maldições em bênção, porque Hashem te ama. Isso em relação a Bilam. Questionam os comentaristas o que eu estou dizendo agora. Por que se chama a linguagem de transformar de maldição para bênção? O que falou Bilam? Só bênção, não transformou nada. Só saiu o que de Bilam? Bem, quais são as berachot? Vamos lá. Matou o Alecha Yaakov de Israel. Como são boas as tuas sinagogas, tendas, Betamidrash, Am Israel. Kin Halim Nitayu, que ganhou da Lenar. Ele fala como são os como chama? Kin Halim Nitayu, as canaletas, os rios, certo? Como berachot, certo? Que é em relação aos reinados, a Israel está em cima, que ganota lenar, também os frutos de Am Israel, as mitzvot e tudo de bom que Am Israel tem. Então não tem aqui maldição, ele só elogiou Bilam. Então o que significa que Hashem transformou as maldições em bênção? Entenderam a pergunta? Ai, Rabotai, fala que Barai Sanedrim Kufhe Amud Bet. Birchatosh Elotorashas, bênção de Bilam. Você aprende o que ele tinha no coração. Conforme as bênçãos dele, você imagina o que ele tinha no coração. Ele queria acabar com a Israel, ele queria amaldiçoar. Ou seja, ele queria dizer que a Israel não tem aloalé no Batek Nisiot e Batek Midrashot. Ele queria que não tivesse sinagogas. O que saiu da boca dele? Que tem as sinagogas e elas são santas. Ele queria que não tivesse, certo, a Shekhinah, ou ele queria que Am Israel não tivesse em cima, por cima, reinado, e saiu que sim sejam grandes Am Israel. Ele queria que Am Israel não tivesse frutos, zetim, uvas, azeitonas, desastre, secas. Saiu da boca dele o quê? Ao contrário, que tem a fartura. Conforme isso, qual foi a visão de Bilam? Positiva ou negativa? Falem vocês. A visão negativa. A fala foi positiva, mas a visão foi negativa. Então Hashem transformou o quê? A fala positiva, porque a visão era negativa. E se alguém tem uma visão negativa, pode dar o quê? Hashem Yishmor, pode contaminar de uma forma negativa. Então vem Moshe e fala para Am Israel,
Olha como Hashem gosta de você. Vai a forra Hashem livrachá. Transformou porque a visão do Rashá era o quê? Acabar com a Israel. E daí que saiu coisa boa. Mas o Olam teve que trabalhar para que não tenha influência a visão de Bilam negativa. Bonito ou não? Para concluir o shiur, escolhi aqui uma coisa forte. Muito forte. Por favor, me acompanhem que vale muito a pena. Existia um grande sábio chamado Penem Menachem, de Gur. Ele trazia uma segulá, ele tinha uma segulá da boca dele quando alguém vinha trazer para ele os problemas, lo aleno, vários problemas. Então ele acostumava trazer uma segulá, quer dizer, como eu posso traduzir segulá? Um conselho de salvação, principalmente lo aleno velo alechem, sobre a pessoa que tem aquela doença, certo? Aquela doença triste, grave. Então quando vinham falar com ele, ele dava esse conselho de segulá, para se curar. Ele diz que a Gemara em Sotá, Lamed Het Amud Bet, diz: En notrim kosher berachá levarech ela letovaim. Nós temos que fazer Birkat Hamazon, ou outra berachá com kiddush, com yain, com vinho. Para quem se dá a princípio, fala que a Gemara, você vai dar para quem tem bom óleo, tovaim. Ah, essa pessoa é especial? Fala a Gemara atrás do pasuk Mishlech Betet, tovaim. Hu yevorach ki natam milachmo ladal. Fala Shlomo HaMelech, uma pessoa que tem um bom olhar, esse ele é abençoado porque lá ele dá do seu pão para o pobre. Fala Gemara, ela tikre yevorach, al tikre yevorach, ela yevarech. Quer dizer, não leia abençoado, leia yevarech, que abençoa. Isso, o Talmud fala isso. Quer dizer, então por isso, se alguém tem que fazer a berachá num copo de kiddush, dá para aquele que tem tov ain. Fala o Rav Penem Menachem o seguinte: Al tikre yevorach ela yevarech. Não leia abençoado, leia aquele que abençoa. Quem tem tov ain, ele o que ele abençoa. Explica o Rav o seguinte: Lo aleno velo alechem, aquela doença, qual é o problema dessa doença? Que ela cria o quê? Células negativas, cancerígenas de uma forma muito rápida e muitas, sem brecar. Certo? Mitpashetim shelo kaogen baguf, e Boreolam, a gente sabe, criou ze keneged ze asa Elokim, uma por outra. Se isso é ruim, amargo, Boreolam criou a parte positiva, ou seja, Midat Tovaim. O que é uma pessoa que tem Tovaim? Uma pessoa que tem bom olhar? Ele só olha o quê? Bem, o que ele aumenta no mundo? Positivo. Ele olha só bem, ele destaca coisas boas, e muito, toda hora ao redor, e ele olha o quê? Coisas boas. Boreolam ouve ele, fica contente. Uai. Então ele fala assim: se todas as pessoas têm coisas boas, quem está ao redor, você olha o bom. O que você vai aumentar no mundo? Bom. Não é verdade? Então, pelo zehut, que você aumenta tanto no particular das pessoas o bom, ou no clã de Am Israel o bom, kayadua, midá keneged midá, Boreolam vai fazer o quê? Uma por outra. Então, a etzá niflá qual é? Você quer se salvar daquela doença? Começa a trazer coisas positivas no mundo, que Boreolam vai brecar as coisas negativas. Rabotai, como eu comecei, eu termino. É muito difícil, ninguém fala a palavra fácil aqui, mas nós temos que saber que depende de mim escolher ou ser aluno de Abraham Avinu ou ser aluno de Abraham Avinu. Boa noite.